tudo bem, turminha? Estamos aqui para mais uma videoaula no canal Aula na Tela. E o tema de hoje é continuidade da nossa aula passada sobre gases da atmosfera e placas litosféricas. Vamos lá? Antes de tudo, não esqueçam de curtir o nosso canal, de fazer aquele compartilhamento, divulga com seus colegas. Vamos aqui dar aquela força para que o canal cada vez cresça mais. Vamos lá? Placas litosféricas. Vocês podem estar acompanhando esse conteúdo pelo livro didático de vocês de ciências do 7º ano. No século XX, os cientistas reuniram evidência suficiente de que a superfície do nosso planeta não é estática, ou seja, ela não é móvel, parada, ela consegue fazer pequenos movimentos. Observem aqui, nós temos uma imagem do nosso planeta cortada, onde aí nós podemos ter local de ocorrências de terremotos. Aqui embaixo a gente tem aparelhos chamados sismógrafos que detectam tremores de terra causados pelas placas ou pelas ondas sísmicas. Indicação de direção prolongada, que no caso para onde essas ondas de terremoto elas estão sendo direcionadas. E ao longo dessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre essas placas, qual é a função dela e por que o nosso planeta ele não é considerado estático, ou seja, não é considerado parado. Nós temos aqui a imagem interna do nosso planeta, começando aqui pela parte de dentro menor, esse amarelo mais forte, que é o núcleo da Terra, ou o centro da Terra, quem gosta prefere, o centro da Terra. Temos a segunda camada, que é o núcleo externo, e a terceira camada, que é o manto, que é a parte que cobre todo o nosso planeta. No manto, nós temos a formação aqui da litosfera, que ela está entre a parte do manto e a crosta, que é a parte superficial, que é a parte que fica visível. Como vocês podem observar bem aqui, a litosfera. Na Antártica, um enigma. Em 1908, uma expedição britânica à Antártica fez uma impressionante descoberta. Havia carvão mineral naquele continente. O que significa dizer que havia carvão mineral? Se existia carvão mineral, é porque naquela época, naquele espaço, já existiu vida, né? Já existiu vida, seja vegetal, animal, mas a presença do mineral, do carvão mineral, indicava que naquele ambiente já existiu vida, seja animal ou vegetal, mas já existiu vida. Em 1915, o cientista alemão Alfred Wegener propôs uma explicação. Ele sugeriu que, no passado geológico, todas as massas da Terra continental estavam unidas, formando um único continente, e ele deu a esse nome de Pangeia. Ou seja, antes existia um único continente que, ao longo dos anos, foi ocorrendo o quê? A separação desses continentes. Por isso que existiam, vestígios de carvão mineral. Ou, por exemplo, que existiam semelhança de espécie entre um continente e outro, porque acreditava-se que antes eles eram unidos, fundidos em um único continente. A imagem aqui mostra o formato da Pangeia, o formato inicial, seria um único continente, e ao longo dos anos, dos milhões de anos, esses continentes eles foram se separando graças aos movimentos das placas tectônicas, foram fazendo com que da deriva continental, foram fazendo com que esses continentes eles fossem se separando. Se você observar, é como se eles fossem um quebra-cabeça unidos, que se você juntar, vai formar um quebra-cabeça novamente. Aqui nós temos a África, a Índia, a Austrália, a Antártica e aqui a América do Sul. A deriva dos continentes. Estrutura rígida e imóvel. Acreditava-se que ninguém deu muita bola para o que o cientista falou, justamente pela questão de achar que não poderia haver essa possibilidade, mas com o tempo eles perceberam que, ao observar o mapa, os continentes eles eram como se fossem peças de um quebra-cabeça, que iam se juntando ao longo, se você juntasse, eles iriam formar uma única figura. Então acredita-se que a Pangeia, que inicialmente era um único continente, e foi quebrando, formando pequenos pedaços, como se fosse um quebra-cabeça que deu origem aos novos continentes. A proposta de Wegener ficou conhecida como teoria da deriva continental, como a gente pode observar aqui na Pangeia.
Aqui, já com alguns anos, está acontecendo aqui a divisão e como estaria no mundo moderno, que seria o atual, seria essa a composição do nosso planeta. Antes, tudo junto, ou seja, que não existia o oceano dividido, porque o continente ele estava unido em um só, por isso que existia tantas vestígios de espécies de animais em todos os continentes, porque não tinha um oceano para separar esses continentes, como está aqui na figura do mundo atual, do mundo moderno. Aqui a gente pode observar mais uma vez, aqui na escala de anos, no caso de milhões de anos, como seria o início há 200 milhões de anos atrás, aqui há 150 milhões de anos, 90 milhões de anos, 50 milhões de anos atrás e aqui a última há 20 milhões de anos atrás, como estaria a formação do planeta, que acredita-se até hoje, né? Separado os continentes. Se a gente observar, é como se fosse um quebra-cabeça, que a gente vai juntando e formando uma figura só, no caso aqui um continente só. Teoria tectônica das placas. Teoria tectônica de placas e as placas litosféricas. Então, quem fez esse processo de separação desses continentes foram essas placas. Como vocês podem observar aqui, é como se os movimentos prolongados, os movimentos dessas placas ao longo dos anos fez com que esses planetas, esses continentes, eles fossem se separando. A gente observa aqui os movimentos das placas no mesmo sentido, as setinhas indicando para o mesmo sentido. Aqui, em sentidos opostos, os três pontinhos, acontece onde esses três pontinhos aqui, onde tem os pontinhos vermelhos, são os lugares que têm maior incidência de terremotos, né? Que são justamente nas linhas que estão separando os continentes. Como nascem as cordilheiras, né? Aqui a gente tem a imagem que vocês podem também estar acompanhando no livro didático de vocês. Por exemplo, da dorsal mesoatlântica, uma cordilheira submersa no fundo do Oceano Atlântico, como a gente pode observar na figura 1. Tem três camadas, né? Aqui Ascensão, São Tomé e Santa Helena. A figura, ela mostra justamente aqui esse dorsal, como se fosse o dorso, mesmo no centro, próximo que é a América do Sul e a África. O magma, uma mistura pastosa e muito quente, constituída de rochas derretidas pelas altas temperaturas do interior da Terra, vem à superfície, esfria e solidifica. Isso forma as rochas que constituem as placas litosféricas. As cordilheiras, elas são justamente as formações, elas são formadas, aqui são as placas, né? E essa placa ela vai abrir, vai bater o impacto. Esse magma, que nada mais é do que rocha derretida, ele vai expelir, ele vai subir, vai ficar nessa parte de cima, vai esfriar e vai condensar e vai formar as montanhas rochosas que a gente costuma chamar. Como exemplo aqui, ó, aqui é as cordilheiras do Himalaia, foi o que aconteceu. Nós temos aqui dois tipos de placas, né? Elas estão indo no mesmo sentido. O que acontece? Quando essas placas elas se encontram, a mais densa ela tende a descer em encontro à litosfera, que é uma região do planeta mais quente. Quando ela tende a descer à litosfera, ela vai se fundindo com a litosfera e vai formando o magma. Esse magma, como vocês podem observar, ele vai subindo e é expelido pelos vulcões. Quando eles são expelidos em forma de larvas, né, ele vai esfriar, vai condensar e vai formar essas crostas, que chamam-se falhas nas costas, como vocês podem observar, onde forma a cordilheira do Himalaia, assim como também as cordilheiras de Andes. Foram formadas com esse processo. Vulcões, terremotos e tsunamis. Todos eles são provocados devido aos choques dessas placas ou, né, o afastamento dessas placas. Como a gente pode observar aqui, como eu falei na imagem anterior, sobre como é formado a crosta ou como é formado as cordilheiras do Himalaia, é semelhante aqui também na formação do vulcão. O que acontece? Mesmo processo, essa placa mais densa ela vai adentrando, ou seja, é como se uma fosse subindo a outra. Então, uma está aqui, a outra vem, ao se encontrar, a mais densa ela vai descendo, vai entrando em contato com a litosfera, vai fundindo-se com a litosfera, vão formando ali o magma, que é expelido pelo vulcão, que a gente chama de lava. Essa lava ela pode derreter, pode subir a vários metros de altura, quilômetros, e quando ela se espalha, ela vai se solidificar, vai esfriar e vai solidificar, formando o que a gente chama de crostas ou de montanhas rochosas. Outro também é os terremotos. Os terremotos ou ondas sísmicas,
O tremor de terra decorrente é chamado de terremoto sísmico ou abalo sísmico. Geralmente, aqui a gente pode ver a imagem, né? Acontece de dentro para fora. Aqui a gente vê o foco de onde é que está saindo os terremotos. Aqui no caso seria a falha, a ruptura da rocha, ao longo do qual duas partes podem deslizar e também podem causar um terremoto. Além do foco principal, as falhas nas rochas também podem provocar o terremoto. Aqui é o epicentro, ou seja, fica um pouco acima do terremoto. E aqui é a linha da superfície, onde mais ou menos esse terremoto ele vai atingir, tá? Outro fenômeno natural que a gente estuda muito é os tsunamis. Um tsunami é um conjunto de ondas marinhas com altura bem maior que o normal. Ou seja, quando a gente observa aqui a imagem, geralmente em partes litorâneas, ocorre bastante isso, principalmente em outros países. No Brasil não é comum, mas em outros países acontecem muitos temporais, os tsunamis, e eles invadem literalmente a cidade, destroem cidades inteiras, porque tem uma força muito grande. A camada da água, as ondas, elas sobem a muitos quilômetros de altura e elas alcançam a superfície. Aqui nós temos aqui, ó, a falha no fundo do mar, onde ocorre um terremoto, né? Aqui os tsunamis eles são provocados a partir de um terremoto que acontece no fundo do mar. As violentas movimentações da água, no fundo elas não são tão, mas quando elas vêm mais para a parte rasa, né, que é a parte litoral, elas conseguem ficar muito violentas porque elas vão ficar mais altas e vão, que como vocês podem observar, atingir a área da praia ou muitas vezes quando é praia deserta, ou muitas vezes são cidades, capitais, que são destruídas por essas ondas de tsunamis altas e com muita velocidade. Todos esses fenômenos, eles são naturais e acontecem em regiões onde existe mais o encontro dessas placas. No Brasil, isso não é muito comum, na verdade, não é comum acontecer no Brasil. Aqui eu trouxe um mapa conceito para vocês, é sempre bom vocês procurarem, terminar o capítulo, vai lá no mapa conceito, que ele vai lhe dar uma ideia central de tudo que você estudou, vai ajudar você a lembrar dos pontos principais, as principais informações que vão levar você a ter um melhor conhecimento, a se dar melhor nas provas, nas atividades propostas pelo seu professor. Nós temos aqui a Terra, que na Terra nós incluímos aí a atmosfera e a litosfera. Na litosfera ela é constituída por placas litosféricas em cujas bordas são comuns vulcões e terremotos. Na atmosfera nós temos o que? Gases. Quais são esses principais gases? Oxigênio, nitrogênio e o gás carbônico e os outros gases. Qual a função do gás oxigênio? É necessária a respiração de muitos seres vivos, não é combustível, mas é comburente. É produzido na fotossíntese. Gás nitrogênio não é necessário a respiração, não é comburente nem combustível, só está presente em grande quantidade no ambiente. Gás carbônico não é necessário a respiração, não é comburente nem combustível, é o gás dos refrigerantes e medicamentos efervescentes e é necessário a fotossíntese. Então, assim, ele é necessário, entre aspas, na respiração, porque ele é quem produz a fotossíntese, ele é que produz na fotossíntese, ele é absorvido pelas plantas e vai produzir o que a gente usa lá em cima, que é o gás oxigênio. Segue aqui mais uma atividadezinha para vocês refletirem e botar em prática o que vocês estudaram nessa aula. Então, vocês podem estar enviando no WhatsApp ou entregando pessoalmente aos professores de vocês. Até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus. Um forte abraço. Nos vemos por aí. Tchau!